Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde, elevando o pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos explicado a respeito da lei de Deus, por que nós fomos criados, em que situação encontramos no mundo e qual é a nossa vida futura. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais, nossos irmãos maiores, que nos amparem, assistem, aumentem a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos a reunião evangélica da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados pobres de espírito. A lição da tarde dos Regídios de São Lucas, em que ele nos narra que Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer sua refeição. Os que lá estavam o observavam. Então, notando que os convidados escolheriam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola dizendo: quando fordes convidado para as bodas, não tomai o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidado, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. São Lucas, capítulo 14, versos 1, 7 a 11. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Gilvan e André para nos comentar a respeito dessa passagem. Passamos a palavra ao André. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Deus nos ampare, nos proteja
nos ilumine e continue sempre do nosso lado e nos protegendo, né? Sempre. A lição de hoje, conforme a gente pôde ver, é a lição do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 7, ele vem intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E quando a gente faz, primeira coisa, e aí eu digo por mim, quando a gente pega para estudar essa passagem, bem-aventurados os pobres de espírito, no primeiro momento a gente faz aquela indagação: quem serão esses pobres de espírito? É uma dúvida que eu tinha. E aí, a partir do momento que a gente vai estudando o capítulo do Evangelho, a gente percebe que a gente encontra uma resposta bastante convincente, para que a gente consegue observar quando da época que Jesus veio aqui na Terra e nas inúmeras passagens de Jesus aqui na Terra, através das inúmeras histórias que são contadas pelos seus discípulos e pelos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, nós temos a informação que os pobres de espírito são os humildes de coração. Então, a primeira coisa que a gente já percebe realizando a leitura do capítulo 7 é que os chamados pobres de espírito são os humildes de coração. E aí, fazendo uma análise de todo o capítulo, que não é um capítulo grande, é um capítulo com 13 itens, a gente percebe que em todo o capítulo o que se trabalha nele é a necessidade de desenvolvermos a humildade em seus vários aspectos. E ele começa com o subtítulo: o que deve entender os pobres de espírito. Em segundo, tem o subtítulo: aquele que se eleva será rebaixado. E aí, nesse subtítulo, aquele que se eleva será rebaixado, a gente vai ter 4 itens. E o item que nós vamos estudar no dia de hoje é a passagem do Evangelho de São Lucas, que está transcrita no capítulo 14, versículo 1 e 7 a 11. E lá na passagem de São Lucas, a gente verifica que a história, né, o contexto daquela história que se inicia e que é contada na passagem, quando Jesus entrou no sábado na casa de um dos principais fariseus para ele poder fazer uma refeição. Então, ele estava, né, com várias pessoas, provavelmente ele entrou para dentro da casa desse fariseu, e lá, ele observando a movimentação das pessoas junto à mesa, verificou que muitos convidados que ali estavam para almoçar começaram a querer sentar nos melhores lugares para poder iniciar a sua refeição. Ele levantou então a seguinte reflexão: tem também, quando a gente vai fazer a leitura dessa passagem na Bíblia, lá fala que é a parábola da ceia, que é uma parábola que Jesus faz essa análise, onde ele verifica o seguinte: olha, se você é convidado para um lugar e de repente você quer sentar nos melhores lugares, é possível que a partir do momento que você senta num lugar que está ali separado com uma pessoa mais importante que você, é possível que o dono daquele almoço, ou o dono daquela casa, né, daquele evento, fala: por favor, levanta aí, porque esse lugar aí já tem dono. Quantas e quantas vezes a gente vê que tem lá escrito reservado em alguns lugares,
E aí quando você não vê, você senta e fala, isso aí está reservado para fulano, para Beltrano. E aí você sai meio sem graça e acaba deixando o lugar ali para outra pessoa. E o pior ainda é quando outra pessoa vem e já senta automaticamente, que aí você fica mais sem graça, ainda mais frustrado. Ou seja, você saiu para poder dar lugar àquela pessoa. Isso Jesus falou, olha, então a partir do momento que você tiver uma situação dessa, o que vocês têm que fazer? Você tem que procurar o pior lugar para sentar, e aí, se realmente for de interesse daquele que te convidou, fazer você sentar ali próximo dele ou num lugar melhor, ele vai te chamar. É muito melhor quando a gente está num lugar e aí de repente falou, ô fulano, você senta aqui comigo, você está na mesa aqui do meu lado. A pessoa fica muito mais feliz, né? E ao mesmo tempo ela se sente considerada. E quando a gente faz essa análise da parábola, né, da ceia, e ao mesmo tempo da passagem de Jesus, a gente percebe algumas questões que são importantes para a nossa vida de uma forma geral. Jesus, ele conseguiu, há mais de 2000 anos atrás, porque a gente está em 2024, e o ano que a gente utiliza a contagem a partir do nascimento dele, ele naquela época, onde as pessoas não tinham o esclarecimento que tem hoje, onde as pessoas viviam um momento de barbárie, onde as pessoas não entendiam e não tinham a compreensão da vida que nós temos hoje, que nós temos o conhecimento muito mais global, né, de tudo que acontece, inclusive no mundo, no planeta Terra, por conta das informações que a gente recebe, e com isso faz com que a gente tenha um maior poder de entendimento da vida. Naquela época, as pessoas não tinham compreensão nenhuma, eram mais difíceis, eram mais brutos. A própria Terra vivia um momento diferente do que vive hoje. A gente está num momento de transformação, onde a gente vive o planeta como uma fase de expiação e prova, mas a gente está vivendo uma transição aí para o mundo de regeneração. Então, para você ver como que as pessoas que estão aqui na Terra, elas estão um pouco mais evoluídas do que aquela que viviam na época de Jesus. Tanto é verdade que Jesus veio para a Terra para poder realizar a mudança de eixo aqui na Terra. Ela é uma antes de Jesus, a humanidade era uma antes de Jesus, depois de Jesus a humanidade é outra. E cada dia que passa, nós estamos evoluindo um pouquinho mais. Cada dia que passa, estão nascendo espíritos melhores aqui na Terra. Cada dia que passa, a nossa forma de encarar o mundo, de entender a vida, fica muito melhor. E naquela época, Jesus conseguiu trazer inúmeros ensinamentos que fizeram e fazem até hoje total significado para a vida da humanidade. Se a gente for ver, quando a gente faz a leitura dessa parábola, a gente fala, poxa, quantas coisas eu posso abstrair dessa parábola? Primeira coisa que a gente, sem fazer nenhum tipo de reflexão religiosa, mas primeira coisa que Jesus ensinou, boas maneiras. Simples. Boas maneiras, educação. Quando você chega na casa de alguém, você vai chegar já fazendo da forma como você achar que deve fazer? Quando a gente chega na casa de alguém, a gente vai tentar entender o ambiente onde a gente está. A gente vai chegar de uma forma mais tranquila. A partir do momento que a gente vai tendo mais liberdade com a pessoa, aquilo ali vai mudando. Você não chega na casa de ninguém e já impõe a sua regra, já impõe a forma como você vive. Nada disso. Você chega na casa da pessoa, você está mais tímido. Você fica mais tranquilo em relação a muita coisa. Então, a primeira coisa que a gente verifica é isso. Segunda coisa que a gente verifica é o seguinte: a necessidade da gente, quando estivermos na casa das pessoas ou em qualquer lugar da nossa vida, que a gente procura
procure ser mais humildes. E aí, por que isso, pessoal? Porque de fato, humildade não quer dizer que você é submisso. Humildade não quer dizer que você vai vestir roupa suja, estragada. A humildade é essência, é comportamento, é a forma como você se posta perante as pessoas de uma forma, é a forma como você interage com as pessoas, é a forma como você se expressa perante as pessoas. A gente consegue perceber muito bem aqueles que são um pouco mais vaidosos e orgulhosos. Por quê? Porque a forma como ele se expressa, a forma como ele se demonstra, traz essa impressão. E aí Jesus, ele queria mostrar o seguinte, e aí como característica, qual que é a principal característica do orgulhoso? Principal característica do vaidoso? Principal característica do egoísta? É achar que o mundo vive em torno dele, que ele é o centro do universo, e que as coisas melhores são todas para ele, e que ele só merece viver do bom e do melhor, independente de qualquer situação onde ele estiver, e que as pessoas têm que adaptar como ele é, e não ele tem que adaptar como é o ambiente. É assim que funciona uma pessoa orgulhosa, vaidosa e egoísta. E aí, diferente disso, o humilde, ele procura observar, ele tem uma postura menos reativa, ele procura ter aquela postura mais tranquila, ele é mais empático, que é aquele que vem sorrindo com as pessoas, que é aquele que é educado, que é aquele que não acha que ele é o centro do universo. Pelo contrário, ele acha que ele tem muito defeito, que ele precisa melhorar, que mesmo ele fazendo por onde, ele ainda acha que ainda tem muito que melhorar, que tem muito que aperfeiçoar. E com isso, ele não vira escravo de suas teorias. Ele não acha que ele tem o poder supremo e absoluto que o orgulhoso acha que tem, e que ele sempre está certo daquilo que está sendo feito. O orgulhoso é assim, o humilde não. E por isso, o humilde não ser escravo de suas teorias, o que acontece? Ele evolui, ele cresce, ele progride, tanto espiritualmente, quanto até profissionalmente, até financeiramente. Por quê? Porque ele sempre está na busca de estar aprimorando, de melhorar, de crescer, de fazer o melhor. E com isso, naturalmente, ele vai se colocar em movimento, ele vai sair daquela situação cômoda que o orgulhoso tem de achar que ele é o centro do universo e que tudo que ele dita é o melhor, tudo que ele pensa acontece. E na verdade ele está sendo um grande tolo, porque ao longo do tempo vai acontecer algo que acontece com todas as pessoas que são assim. As outras pessoas vão afastando, e aí ele vai ficar sozinho. E aí vem aquela segunda reflexão. Quando nós viemos aqui na Terra, nós temos como objetivo, não é simplesmente, vou reencarnar. Eu estou fazendo nada no espiritual, não, eu vou reencarnar. Não é isso. A primeira reencarnação, para ela acontecer, é um merecimento, é uma programação. Quem já teve a oportunidade de ler as obras de André Luiz sabe que existe um ministério próprio para a reencarnação, e sabe da complexidade que é fazer isso acontecer.
Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, se você está vindo aqui na Terra, e a Terra, ela é um mundo de expiação e prova, é porque você não é santo. Para começar, nós estamos aqui na Terra para poder resgatar algo que nós fizemos de vida do passado, ou se você é um espírito mais evoluído, você vem para poder ajudar alguém, para poder fazer com que a outra pessoa progrida. Então você vem em uma missão. Mas eu acredito que não é todo mundo que está aqui que tem missão. Nós somos mais pecadores do que estamos em missão. Então, a partir do momento que isso acontece, pessoal, a gente tem que fazer por onde fazer valer o tempo que nós estamos aqui na Terra. Nós temos que fazer valer a oportunidade que Deus nos deu de reencarnar, de viver e de evoluir, de subir um degrauzinho da nossa escada evolutiva, de realizar reforma íntima, de fato progredir espiritualmente. Isso é difícil? Poxa, isso é difícil demais. Isso é muito difícil, mas não é impossível. A partir do momento que a gente tem a consciência, a partir do momento que a gente tem um conhecimento, a nossa responsabilidade aumenta um pouquinho mais, né? Só que, da mesma forma, se a gente tem o conhecimento e a consciência da necessidade de progredir, a gente tem uma possibilidade um pouco maior de lutar contra os nossos defeitos. Cada um de nós sabe onde o nosso carro dói. Cada um de nós sabe onde a gente tem as dificuldades na nossa vida. Quantas e quantas vezes a gente faz uma reflexão depois de algum acontecimento fora do normal, uma discussão com um colega, uma briga com um familiar, e aí a gente fala assim, poxa, podia ter feito diferente. Agora, tem gente que fala assim, se ele quiser conviver comigo, eu sou assim, não mudo. Não é assim que funciona? Se você quiser conviver comigo, é desse jeito, não mudo. Esse não tem humildade de perceber a necessidade da mudança. Ainda tem mais. Quando você tem um esclarecimento, você cede. Quer dizer que você é pior. Pelo contrário, você mostra que você está dando um passo além. Você está além daquela pessoa, que você consegue absorver os ensinamentos, você consegue colocar em prática os ensinamentos. Porque é muito bonito a gente aprender na teoria. É muito bonito a gente estar aqui, lendo o Evangelho, aí faz, aquela oração maravilhosa, entra no clima, aí sai do solar, passa o motoqueiro e já começa a brigar. E aí? Será que... E aí a gente vai levando a nossa vida assim. E quando a gente assustar, já passou 90 anos e a gente não mudou. Já passou uma encarnação e a gente não conseguiu evoluir. E além da gente não conseguir evoluir, a gente ainda deixou aquela percepção negativa para as outras pessoas que estão à nossa volta. Já perceberam? Eu acredito que muitos aqui já frequentaram um velório e a gente sabe que morre é o corpo, o nosso espírito eterno, mas ainda existe os velórios, é natural que isso aconteça. Quando a gente está no velório, quantas e quantas manifestações são realizadas depois que a gente morreu, ou depois que as pessoas morreram? Quantos arrependimentos eu podia ter conversado mais com fulano, podia ter falado mais com ciclano. Ciclano era tão bom, ciclano deixou um legado tão bonito. Já foi tarde. Esse aí vai ser recebido lá no umbral. É mais ou menos assim que a gente escuta, não é? Como que a gente quer ser lembrado? Será que a gente quer ser lembrado daquela pessoa que marcou a vida das outras de forma positiva?
ou a gente quer ser lembrado como aquela pessoa que marcou a vida das outras pessoas de forma negativa? E aí com isso vão as energias, né? Que a gente recebe lá no mundo espiritual, o carinho, ou quem sabe um outro tipo de energia que a gente nem sabe como é que é. Então, meus irmãos, a lição de hoje, ela vem trazer para todos nós a necessidade da simplicidade da vida e de procurarmos trabalhar e sermos humildes, de sermos pessoas que vai passar aqui, né, possamos passar aqui a nossa existência de uma forma positiva, deixando para todos nós, para todas as pessoas que estão aqui, uma impressão positiva. E isso só reflete no final para todos nós, porque chegando lá no mundo espiritual, o que vai acontecer? Prestação de contas. Não é assim que funciona? Prestação, em qualquer lugar que a gente vai, a vida é feita de escolhas. Se você foi uma pessoa que procurou fazer o melhor, ser humilde, trabalhou, né, todas as dificuldades da vida, a gente não vai sofrer. Porque o sofrimento é o sofrimento da consciência, do dever não cumprido. O sofrimento é de saber que deixamos passar em branco as oportunidades, ou que, quem sabe, que nós agravamos a nossa condição. A gente veio para cumprir uma determinada tarefa e a gente não conseguiu cumprir porque fomos invigilantes, fomos orgulhosos, fomos vaidosos. Com o intuito de exemplificar a lição de hoje, eu trago uma lição singela, mas uma lição que ela tem ela bate assim profundamente no coração de todos nós quando a gente faz a leitura. É a lição do livro Alvorada Cristã, e a lição que tem o título O Barro Desobediente. Ela tem um sentido figurado, mas é um sentido figurado que faz a gente pensar muito sobre a nossa vida. Houve um oleiro que chegou ao pátio de serviço e reparou com alegria um pequeno bloco de barro. Contemplou elevando em face dele, cor viva em que se apresentava e falou: vamos, farei de ti delicado pote de laboratório. O analista alegrar-se-á com teu concurso valioso. Imensamente surpreendido, porém, notou que o barro retrucava: oh não, não quero. Eu no laboratório, tolerando precipitações químicas, por favor, não me toques para semelhante fim. O olheiro, espantado, considerou: desejo dar-te forma por amor, não por ódio. Sofrerás o calor do forno para que te faças belo e útil. Entretanto, por que te recusas a que proponho transformar-te-ei numa caprichosa ânfora destinada a depósito de perfumes? E aí, o barro retrucou: oh, nunca, nunca! Exclamou o barro: isso não! Estarei exposto ao prazer dos inconscientes, não estou inclinado a suportar essências através de peregrinações pelos móveis de luxo. O dono do serviço meditou muito na desobediência da lama orgulhosa, mas entendendo de tudo que tudo deveria fazer por não trair a confiança do céu, ponderou: bem, converter-te-ei então num prato honrado e robusto. Comparecerás à mesa do meu lar. Ficarás conosco e serás companheiro de meus filhinhos. Jamais, brandou o barro, na indisciplina, isso seria pesada humilhação.
transportar arroz cozido e aguentar caldos gordurosos na face, assistir inerte a cenas de glutonaria em tua casa? Não submetas. O trabalhador dedicado perdoou-lhe a ofensa e acrescentou: modificaremos o programa ainda uma vez. Serás um vaso, amigo, em que a límpida água repouse. Ajudarás aos sedentos que se aproximarem de ti. Muita gente abençoar-te-á a cooperação. Despertarás o contentemente e a gratidão das criaturas. Não, protestou a argília, não quero. Seria condenar-me a tempo indefinido nas cantoneiras poerentas ou nas salas escuras de pessoas desclassificadas. Por favor, poupa-me. O oleiro cuidadoso considerou preocupado. Que será de ti quando te conduzirem ao forno? Não parás de matéria adorecida e informe, sem qualquer utilidade ou beleza? Sem sacrifício, sem disciplina, ninguém se eleva aos planos da vida superior. E sem disciplina, ninguém se eleva aos planos da vida superior. O barro, todavia, recusou a advertência brandando. Não aceite sacrifício e nem disciplina. Antes que pudesse prosseguir, passou o informador, arrebanhando a argilha pronta, e o barro desobediente foi também conduzindo ao forno em brasa. Decorrido algum tempo, a lama vaidosa foi retirada e, surpresa, não era pote de laboratório, não era ânfora de perfume, nem prato de refeição, nem vaso de água, e sim feio pedaço de terra requeimada e morta, sem qualquer significação, sendo imediatamente atirado ao pântano. Assim, acontece a muitas criaturas no mundo. Revoltam-se contra a vontade soberana do Senhor, que as convida ao trabalho de aperfeiçoamento, mas depois de levadas pela experiência e ao forno da morte, se transformam em verdadeiros fantasmas de desilusão e sofrimento, necessitando de longo tempo para retornarem à bênção da vida mais nobre. Então, meus irmãos, essa lição, ela toca profundamente, a nossa consciência, faz com que a gente reflita sobre a nossa vida. Será que eu estou sendo útil? Será que eu estou melhorando? Será que eu estou progredindo? Será que eu estou tendo humildade? Será que eu estou tendo disciplina na minha vida? Porque a partir do momento que eu simplesmente estou passando a minha vida sem fazer nada, não aceitando me transformar, de fato, nós vamos ficar que nem esse barro que foi considerado no final um pedaço de terra queimada e morta. Nós não tivemos significado e nós perdemos o tempo e a bênção da reencarnação. Que Deus nos ampare, nos proteja. Muito obrigado a todos. Meus prezados irmãos, boa tarde. Vamos dar prosseguimento aos estudos já iniciados pelo nosso irmão André, rogando a Jesus que continue nos abençoando os esforços de aqui nos encontrarmos em seu nome para estudar o seu Evangelho. Pois bem, meus amigos, estamos aqui estudando o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o item 5, que está inserido dentro do subtítulo: Aquele que se eleva será rebaixado. Como sabemos, o capítulo 7 tem como tema central a sublime virtude da humildade. É uma das bem-aventuranças proclamadas por Jesus no famoso Sermão do Monte,
quando em uma linda tarde o mestre subiu no monte acompanhado de uma multidão, e tendo essa multidão se assentado, ele proferiu as mais lindas lições que a humanidade já recebeu. E as bem-aventuranças são promessas de Jesus a todos nós, toda a humanidade terrena, acerca da felicidade que nos aguarda na vida futura, na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, se nos esforçarmos para seguir os seus ensinamentos, se nos esforçarmos para adquirirmos as virtudes cristãs que ele nos ensinou e nos exemplificou. E essas principais virtudes estão elencadas no Sermão do Monte. E ao verificarmos os registros de Mateus, do evangelista Mateus, lá no capítulo 5, porque o Sermão do Monte está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e o capítulo 5 inicia o Sermão do Monte com Jesus proclamando, não por acaso, em primeiro lugar, a bem-aventurança da humildade, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Meus irmãos, a humildade é, sem sombra de dúvidas, uma das mais importantes virtudes, porque sem ela, a criatura, todos nós, ficamos estagnados, estacionados. Dificilmente conseguimos adquirir outras virtudes, porque a humildade é a base, é o alicerce, onde nós vamos construindo as outras virtudes. E veja que interessante, a própria origem etimológica, a origem da palavra humildade, já nos convida a essa reflexão. No latim, as palavras humilde e humildade derivam do vocábulo humus, e os romanos utilizavam o vocábulo humus para designar o solo, o chão. Em português, aqui no Brasil, temos até uma substância específica chamada humus, que é uma matéria orgânica depositada no chão, uma espécie de adubo. Então, nós podemos dizer que a humildade é como se fosse esse solo adubado, o chão onde vai germinar, desenvolver as outras virtudes. Sem a humildade, meus irmãos, dificilmente nós vamos conquistar aí, desenvolver as outras virtudes e produzir frutos de amor, pois nós sabemos que não existe caridade com orgulho, com vaidade, com ostentação. Nos ensina a doutrina espírita que a humildade é pré-requisito para se praticar a caridade verdadeira, a caridade desinteressada. Porque o orgulhoso pode sim praticar um ato beneficente, uma filantropia, ajudar alguém. Ocorre que essa beneficência que o irmão orgulhoso pratica, muitas vezes está mesclada com algum interesse pessoal, um interesse em reconhecimento, em receber um elogio, algum benefício, um destaque, querendo chamar os holofotes para si. Ele às vezes está praticando bem, mas no fundo tem algum interesse pessoal ali camuflado, e essa não é a verdadeira caridade. Então, a humildade, ela é a base de tudo. No item 11 deste mesmo capítulo 7, o espírito de Lacordaire frisa que a maioria de nós, criaturas aqui, encarnadas e desencarnadas na Terra, ainda padecemos dessa enfermidade moral. Possuímos esse grave vício da alma, que é o orgulho. Diz Lacordaire que raríssimos são os espíritos que possuem a verdadeira humildade. Veja o que o benfeitor nos fala
no terceiro parágrafo do item 11. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco são seguidos os exemplos dela. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o próximo? Oh, não, pois que este sentimento, a humildade, nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais, ou seja, se enfeita com virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário, uma roupa, para ocultar as deformidades do seu corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, Jesus Cristo. Lembrai-vos da sua humildade. Então, meus irmãos, se todos nós estamos aqui em processos reencarnatórios educativos na Terra, é porque ainda temos orgulho e egoísmo para corrigir em nós. Em alguma medida, esses dois vícios, essas duas imperfeições estão ainda em nossos corações. E Deus, nosso Pai amado, infinitamente sábio, justo e misericordioso, nos coloca no lugar exato em que precisamos estar, nas circunstâncias ideais para o nosso aprimoramento. E essas circunstâncias é que vão nos educar a trabalhar essas necessidades que possuímos. E a partir do momento em que passamos a diminuir essa postura orgulhosa que ainda possuímos, já conseguimos desfrutar um pouco mais de felicidade, porque ficamos menos melindrosos, menos rebeldes, menos reclamões, passamos a conviver melhor com os nossos irmãos. Trouxemos essas considerações, amigos, para destacar o motivo pelo qual Jesus iniciou o sermão das bem-aventuranças, destacando, em primeiro lugar, antes de qualquer outra virtude, a humildade. Porque sem ela, nós não conseguimos evoluir, não conseguimos ser felizes. Ocorre que, infelizmente, até hoje, muitas pessoas sequer sabem o que é a humildade, confundem a humildade com pobreza, confundem humildade com carência de estudo, com carência de recursos materiais, confundem a humildade com timidez, e isso é um grande equívoco. Os humildes, na verdade, são aqueles que possuem consciência de si mesmos, que conhecem as suas limitações e se apequenam diante de Deus, se submetendo à sua vontade, independentemente, meus irmãos, da situação econômica e intelectual. Nós sabemos que existem pessoas pobres, às vezes miseráveis e extremamente orgulhosas. E o contrário também. Sabemos que existem pessoas ricas, milionárias e humildes. Então, humildade não tem nada a ver com poder econômico, com timidez, com intelecto. Eventual posição transitória, de destaque social, uma posição financeira mais avantajada, isso é tão somente acréscimo de responsabilidade. Porque se você recebeu nessa encarnação a possibilidade de ter mais estudo, de ter mais poder econômico, é para fazer o bem, é para amparar, para auxiliar o próximo. O humilde sabe disso, sabe que vai ter que prestar contas. Já o orgulhoso se acha autossuficiente, inteligente demais, cheio de si, e não permite que nada que lhe seja superior chegue ao coração trancado. O orgulhoso se ilude achando que essa posição que às vezes ele está nessa vida, uma posição mais benéfica, ele acha que ele está ali porque ele é melhor que os outros, que ele é especial. Isso é pura ilusão. Na próxima vida ele já pode
reencarnar exatamente na situação oposta. E às vezes Deus tira essa posição dele nessa mesma existência. Então é uma ilusão que pode ocasionar aí grande perigo. E foi por essas razões, meus irmãos, que Jesus disse que os humildes, chamados naquela época de pobres de espírito, é quem estão mais preparados para receber as verdades divinas, porque eles compreendem melhor as coisas do alto, não se acham sábios demais, não se acham melhores que os outros, e conseguem então colocar em prática as lições de Jesus melhor do que o orgulhoso, porque o orgulhoso se coloca num patamar diferenciado. Então Jesus ensinou e exemplificou a todo instante a humildade como condição essencial para a felicidade prometida. Nos diz Allan Kardec que toda a moral do Cristo se resume na humildade e na caridade. Desde o seu nascimento em uma simples manjedoura na apagada Galileia, passando por toda a sua vida, até a sua completa renúncia no sacrifício supremo na cruz, Jesus estava ali nos ensinando e exemplificando a humildade. Por outro lado, o orgulho foi o vício que ele mais combateu, sobretudo nas pessoas dos fariseus, os quais eram naquela época a própria personificação do orgulho, da vaidade, da hipocrisia. Os fariseus, meus irmãos, era um partido político e religioso da Palestina, ali de Israel, que dominava o cenário político e religioso. E esses irmãos, eles se achavam puros, se achavam melhores que os outros. E o Cristo combateu esse orgulho muitas vezes de forma enérgica. Mas o Cristo não os deixou de fora da sua missão. Muito pelo contrário, nós temos inúmeras passagens na Bíblia onde as lições de Jesus são direcionadas diretamente aos fariseus, tentando ensiná-los, orientá-los, adverti-los acerca do perigo do orgulho. Como nesse trecho de hoje, que nós vamos verificar, ocorreu dentro da casa de um dos principais fariseus. Então Jesus não deixou os fariseus de lado, ele tentou de todas as formas ensiná-los, orientá-los. Ocorre, meus irmãos, que as pessoas orgulhosas, elas atrasam mais a sua marcha evolutiva, exatamente porque, como nós acabamos de falar, elas já se acham boas demais, acham que já sabem de tudo. Quem acha que sabe de tudo não quer aprender mais nada, já está cheio de si. Então foi por essa razão que o Cristo chegou a dizer em certa ocasião, está lá registrado em Mateus 21:31, uma frase bem forte: em verdade vos digo. Ele falou isso para os fariseus: os publicanos e as meretrizes entrarão antes de vós no reino dos céus. Vejam que frase forte, mas verdadeira e de grande significação para todos nós, porque vamos refletir. Em primeiro lugar, o Cristo estava nos ensinando que ninguém é melhor do que ninguém, que somos todos irmãos, que estamos aqui com o mesmo objetivo de evoluir, e que não há criatura aqui na Terra que não tenha imperfeição, que não tenha pecado. O único ser puro que pisou no nosso planeta foi Jesus. Todos os outros, nós, em todas as vidas que já tivemos, somos aprendizes, ainda muito distantes. E tem um grande detalhe, e aqui que é o principal: os que já se reconhecem
aqueles que já se reconhecem como imperfeitos, que se arrependem e estão buscando sinceramente melhorar, eles acabam inevitavelmente avançando mais rápido, porque você já começa a ver, olha, eu sou imperfeito mesmo, eu não quero mais fazer isso, eu quero mudar de vida, e busca sinceramente, né, uma modificação íntima, você avança antes do que aquele que já se acha bom e que não é. No fundo, dentro do coração ainda tem muita impureza. E é isso que nós estamos percebendo aqui na lição de hoje. Nessa passagem que está no item 5, o Cristo é convidado para uma refeição na casa de um dos principais dos fariseus. E os fariseus buscavam a todo momento armar ciladas para Jesus. E Jesus não fugia, não. Tentava de todas as formas mostrar o equívoco que eles estavam incorrendo. Tanto que ele vai e entra na casa do fariseu e percebe essa situação. Eles querendo se destacar, escolhendo os melhores lugares. E então Jesus conta essa parábola, e quem olhar o capítulo 14 de Mateus vai ver que tem outras lições, onde Jesus está tentando ensinar aos fariseus a importância, a enorme significação da humildade. Mas os irmãos ali, né, na sua cegueira espiritual, viam o mestre como um impostor. Então, meus irmãos, precisamos ser muito vigilantes, porque esse orgulho dos fariseus ainda hoje existe em cada um de nós, em alguma medida. E é isso que Emmanuel nos orienta e adverte numa lição muito interessante que está na obra Vinha de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico. A lição se chama 54, Fariseus. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Vejam, meus irmãos. Então, aquele sentimento de orgulho do fariseu ainda vive, está em nós. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os tempos terrestres. Acredita-se o único herdeiro da divina bondade. Nada a aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer, ou seja, enganar as próprias leis universais, submetendo-as ao seu ponto de vista e ao seu argumento sectarista. Jamais se compadece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas pelo contrário, como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declara-se detentor de considerações especiais, e aí fica procurando os melhores lugares. Os aprendizes fiéis, que todos nós estamos buscando ser, necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermidades do espírito. E Allan Kardec, comentando esse item 5, no item seguinte, nos fala algo muito importante, quando ele diz o seguinte, que o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que eram na terra os maiores e mais poderosos. Então a situação se inverte. É que os primeiros, ou seja, os que eram pequenos na terra e grandes no mundo espiritual, ao morrerem, eles levam consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca: as virtudes,
ao passo que os outros tiveram que deixar aqui o que lhes constituía a única grandeza terrena e que não se leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Nós nem com o corpo físico a gente chega lá, do mundo de lá. É só o que a gente conquistou dentro do coração. Conservam apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que na terra espezinharam. E no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 8, tem uma rainha da França que nos dá o seu testemunho exatamente nesse sentido. Ela conta que, como rainha, ela achou que ia chegar no mundo espiritual cheia de poder, de glória. E qual não foi a surpresa dela? Ela muito se elevou aqui, lá ela viu a verdade, que os que ela achava que eram insignificantes eram gloriosos no mundo espiritual. Então, meus irmãos, esse é o significado dessa máxima de Jesus: aquele que se eleva será rebaixado, e o que se rebaixa, aquele que se rebaixa, reconhecendo-se ainda imperfeito e buscando melhorar, será elevado. O Evangelho, meus irmãos, que é a própria vida do Cristo, é o roteiro a ser seguido. E nós devemos nos esforçar ao máximo para combater esse orgulho que ainda existe em nós e tentar desenvolver a humildade que foi tão grandiosamente exemplificada pelo nosso Senhor. Esse espírito puro que desceu das culminâncias divinas para, em um ato de renúncia suprema, encarnar aqui no meio de nós, sem ter nenhuma imperfeição ainda a ser corrigida, e nos ensinar a humildade, o amor, nos curar, nos amparar, nos perdoar, e se rebaixou completamente, descendo lá de regiões que nem conseguimos imaginar, para nos apontar o caminho do céu. Então, meus amigos, vou encerrando aqui a minha participação com uma lição muito interessante, também de Emmanuel, que se encontra no livro O Espírito da Verdade. O benfeitor, no capítulo 64, nos traz uma página chamada O Primeiro. E aí Emmanuel nos diz o seguinte: nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretivo. Então está todo mundo querendo se destacar e ser o diretor, o presidente, o que vai na frente de todo mundo. Há pessoas que se enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida desenfreada para se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam por meio do intelecto, usando a ciência como apoio de autoridade, que avocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação e da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de brilho nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano. Então essas pessoas conseguem de fato se destacar aqui na Terra, porém a feição de uma luz meteórica muito rápida, riscando instantaneamente
a imensidade dos céus. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros, como nos ensinou o Espírito Lacoré, raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Então ainda são raros, irmãos, os que se rebaixam para se elevar depois. Apesar de tudo, diz Emmanuel, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente da astúcia ou da sagacidade, nem é fruto da erudição pretensiosa, da autocultura arrogante. A chefia durável permanece aos que se ausentam de si mesmos, buscando semelhantes para servi-los. Esquecendo as luzes transitórias do palco do mundo, renunciando às concretizações de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência e, por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado na vida, que nele concentra os seus interesses fundamentais. Então, meus irmãos, é da lei de Deus que aquele que se rebaixa para compreender melhor os irmãos, para servir os irmãos, esse será recompensado e será elevado. E aqueles que se elevam, se achando muito superiores e pisam nos que estão à sua volta, serão rebaixados. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da lição da tarde, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, agradecendo a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos a Luciana que nos faça a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino amigo, agradecemos por essa oportunidade em que estamos para aprender os teus ensinamentos, que essas sementes, Pai, lançadas, possam alcançar os nossos corações, germinando, crescendo, dando bons frutos, para que possamos nos formar, alimentar o nosso espírito, como também esses frutos possam servir, Pai, de instrumentos de caridade a todos aqueles que nos cercam. Dá-nos, Pai, a Tua proteção e a Tua bênção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Que assim seja. E com essa prece, nós encerramos a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ter ficha para médico, quem for receber as fichas permaneça sentado.